primeiro, o mais fácil de todos, fator comum em evidência. Será que tu tá vendo alguma coisa igualzinho em todo mundo? Ai, professor, é claro, né? O número 3. Exatamente. Ponha o 3 em evidência. 3 que multiplica A mais B mais C. Tu achou fácil, né? Então me diga agora quem é o fator comum em evidência. Prof, complicou, né? Nem tanto. Quem é o fator comum em evidência que tu vai botar, mas ele está enrustido dentro do 30, do 42 e do 12. Quem é o fator que aparece igualzinho dentro de cada um deles? É o 6. Na verdade, o 30 é 6 vezes 5. O 42 é 6 vezes 7. E o 12 é 6 vezes 2. Agora, 6 apareceu em todo mundo. Então, colocou lá na frente em evidência, que é o caminho contrário da propriedade distributiva, né? Então, se tu fizer a distributiva, volta para aquela expressão. Agora, de uma forma genérica, sabe o que é que o 6 é do 30, do 42 e do 12? Ele é o MDC. Ele é o maior dos divisores comum a todos eles. Então, fica a dica. Fator comum em evidência dos números é o MDC deles. Então, o MDC dos números é o fator comum que tu vai colocar em evidência. Ok? Bom, e em relação às letras? Tá. Em relação a número 2, 3 e 7, não tem nada em comum aqui, né? Agora, em relação às letras, tem a letra A. Mas eu te pergunto, quantas letras A aparecem garantido em todos os monômios? A elevado a 4, né? Então, A elevado a 4 tem aqui, né? Claro, tem A na 5. A na 4 tem aqui? Claro, tem A na 7. Então, colocando o menor expoente em evidência, aí A na 4 que multiplica 2A mais 2A ao cubo. E no último, como A na 4 foi em evidência, não sobrou nenhuma letra A. Então sobrou apenas o número 7. E se você fizer a distributiva, retorna para aquela expressão original. Ok? Então, é isso aí. Fator comum em evidência de letras é o menor expoente quem vai em evidência. Ok? Beleza? Próximo agora. Fatoração por agrupamento. Na verdade, cara, esse agrupamento é fazer 2 vezes seguidas o fator comum em evidência. Dá uma olhada aqui, ó. Tem alguma coisa igual nos 2 primeiros termos? Tem o fator comum em evidência, que é o A, né? E nos 2 últimos, o fator comum em evidência é o B. Então, colocando o A em evidência, A que multiplica X mais Y. E colocando o fator comum em evidência B nos 2 últimos termos, B que multiplica X mais Y. Nós fizemos uma vez o fator comum aqui, né? E agora, em relação a esse termo e em relação a esse termo, tem alguma coisa igual nos dois? X mais Y. Então, o fator comum em evidência agora é toda essa expressão X mais Y. X mais Y vai lá na frente em evidência. Aqui, ó. Aí o que é que sobrou do primeiro termo? Se o X mais Y não está mais aqui, sobrou A. Mais o que sobrou do segundo termo? Se o X mais Y não está mais aqui, sobrou B. Tá ali, ó, B. Ok? E se você fizer a dupla distributiva, você volta para aquela expressão original. Então, olha só. O agrupamento é o único que usa 4 termos. Fator comum em evidência dos 2 primeiros, fator comum em evidência dos 2 últimos. E depois, novamente, fator comum em evidência. Ok? Esse é o agrupamento. Dá uma olhada agora nas expressões gerais aqui, ó. Aqui é
o fator comum em evidência, né? Um geral sobre fatoração, tá? Fator comum em evidência. Olha aqui, ó. X que multiplica A mais B. Olha o agrupamento que eu acabei de fazer. Aqui, ó. É X mais Y vezes A mais B. Olha a diferença de dois quadrados. A mais B vezes A menos B. Lembra que o caminho de ida, né, o caminho contrário, era um tipo de produto notável? O caminho de volta agora é uma fatoração. Olha aqui os dois últimos primeiro. Trinômio do quadrado perfeito. Esse é o desenvolvimento de alguém ao quadrado. É o trinômio do quadrado perfeito. E o que diferencia eles é o sinal do meio. Se aqui é mais, fica mais. Se aqui no meio é menos, fica menos, ok? Bom, e essas duas aqui são as pouco aplicadas. E aí eu vou botar uma estrelinha neles, né? É aqui que a federal tem chance de cobrar. A soma de dois cubos e a diferença de dois cubos. Dá para fazer uma fatoração com isso. Tira a raiz cúbica de cada um deles e tu tem aqui, ó, A mais B, com o mesmo sinal aqui do meio, ok? Agora, o segundo fator é quase o trinômio do quadrado perfeito, só que não. Não é o trinômio, sabe por quê? Porque aqui é 2AB. E na tua fatoração aqui da soma dos cubos, é somente 1AB. Não é 2 igual ao trinômio, tá vendo? É só 1AB. E outra, sempre troca o sinal aqui do meio. Se o primeiro foi mais, então aqui no meio é mais. Aí o segundo tem que ser menos. E olha aqui a diferença de dois cubos. Tira a raiz cúbica de cada um, A menos B, com o mesmo sinal, tá vendo? A menos B é menos, fica menos. Agora, o segundo fator é quase o trinômio do quadrado perfeito. Só não é 2AB, é 1AB apenas, ok? E tem que mudar o sinal. Se aqui no meio é menos, o primeiro fator acompanha menos. Mas o segundo tem que trocar o sinal, ficando mais ali, ok? Troca o sinal do outro, ficando mais. Beleza? Então aí nós temos um quadro geral sobre as fatorações. E olha aqui, ó. Quando você fatora, olha aqui uma multiplicação, ó. Vai criar uma multiplicação no meio dos termos. E é ótimo quando você tem ele na forma fatorada, com o produto de dois termos. Porque daí tu sabe dizer o valor de cada um deles. É melhor isso, ok? Bom, para exemplificar, vamos fazer uma questãozinha aí de puramente fatoração. Ele quer que você simplifique essa fração algébrica e sabendo que a soma é diferente de zero e que x menos y é igual a 4. Então, qual é o valor numérico para isso aqui, sabendo que x menos y é igual a 4? Cara, tu só tem uma equação com a incógnita x e y. Tu não tem como determinar o valor do x e o valor do y, mas tu tem como determinar o valor de tudo aquilo. Quer ver? Olha só, aqui no numerador, diferença de dois quadrados. Então é o produto da soma pela diferença. No finalzinho, fator comum em evidência 2, né? 2 que multiplica x mais y. E no denominador, a mesma diferença de dois quadrados. Então, x mais y vezes x menos y. Beleza? Feito isso, prof, vamos cancelar o de cima com o de baixo? Não pode. Não pode porque tem um mais aqui no meio. Agora, olha para esse numerador. Olha para esse outro aqui do ladinho. Não tem alguma coisa igual aqui e aqui? O x mais y. Então, vamos colocar tudo isso em evidência. X mais y, que multiplica o que sobrou do primeiro termo, x menos y. Olha aqui. Mais, está aqui o mais. O que sobrou do segundo termo? Se o x mais y foi lá na frente em evidência, sobrou apenas o mais 2. Aqui, ó, mais 2. Beleza?
E para que a gente fez o fator comum em evidência? Para poder criar uma multiplicação aqui no meio. Agora sim, com vezes e dividido, agora eu vou poder cancelar x mais y com x mais y. E eu só posso cancelar o de cima com o de baixo se for vezes e dividido. Com uma soma aqui no meio, não dá para cancelar o de cima com o de baixo, né? Beleza? E aí, o que sobrou? Sobrou x menos y mais 2 sobre x menos y. Como ele deu o valor de x menos y valendo 4, ponha 4 aqui, né? 4 mais 2, no lugar do x menos y, 4. Então, 4 mais 2, 6 sobre 4, né? E 6 sobre 4 é 3 meios, que em número decimal vale 1,5. 1,5 encontramos na letra A. Ali, gabarito, letra A. Ok. E dá para fazer